primeira vinha da natureza, como é que tu estás? Bom dia. Luís. Muito Bem-vindo. bom dia, muito bom dia. Vamos a isto? Vamos a isto. Vamos a isto. Porque E hoje então vais andamos fazer agora assim pelas- uma... Nós andamos na Peneda das Gerês. Não sei se Exatamente, te interessa. Caminho, Interessa? Peneda Gerês. E então, enfim... E é mesmo dessa fauna que vais falar, não é? Porque é muito vasta. Porque não recuperar alguns dos animais selvagens, outros em estado de cima selvagem, Sim. como o garrano, da Peneda Gerês. E, portanto, hoje vamos ter aqui... Vamos fazer um mais desfile. um desfile, exatamente. Pode ser. Exatamente, um pequenino desfile de desfile animais. de animais. Queres começar por Olha, qual? Vamos começar pelo corso, que é o símbolo do Parque Nacional Pois é. da Peneda Gerês. Não é? Vocês se virem o logótipo, está lá o corso. Ora, cá Olha está o que corso. bonito, hein? Olha, é e é lindo. curioso que, desde logo, é o mais pequeno dos cervídeos europeus. Isto pesa aproximadamente 30 quilos, no máximo, macho. Não tem nada a ver com o veado, Pois. que chegam aos 200 quilos ou mais. Pois. Têm estas armações, portanto, do mesmo material, portanto, ósseo do veado, não é? Mas pequenas, muito não é? mais pequeninas, não é? São as galhadas. E uma fêmea, portanto, é um animalzinho muito ágil, salta sem muitíssimo chifres. bem. A fêmea sem chifres, exatamente. Depois pode ser encontrado então no Gerês e em vários outros locais, em várias serras. Fogem de nós, humanos. Sim. Olha aqui uma fêmea com uma cria Com uma muito cria. bonita, não é recém-nascida, mas quase. Vivem 14 anos, que é uma vida, enfim, agradável, 14 anos para uma, Sim, para uma quase um espécie animal destas, doméstico. né? Quase um gato, não é? Portanto, e comem muitas coisas, curiosamente, ao contrário de outras espécies. Portanto, eles comem muitas espécies de plantas, bagas, gravetos. Portanto, enfim, são muito interessantes nesse aspecto porque são um bocadinho generalistas. Sim, tem não é? boa língua. É boa língua, exatamente, não são esquisitos. Depois, também tem uma outra particularidade em relação à reprodução, que eles podem dar, portanto, por ano, 1 a 3 crias, ao contrário dos veados, por exemplo. Não é? E, curiosamente, tem 10 anos de gestação. Haveremos de explicar isso. Como é que disseste? 10 anos, 10 10 meses. Poxa. Ai, meu Deus, assustaste. 10 meses. Eu também, como é que é possível? Nunca ouvi falar. Haveremos de explicar isso, porque isso tem uma razão muito especial. Já estamos a ver, então, imagens do lobo, Orolobo, Sim. muito associado realmente ao norte do país, portanto, ao Parque Nacional da Peneda Gerês, e continua realmente uma espécie muito ameaçada. O lobo, portanto, o último censo, muito recente, fala em menos 25% em termos de distribuição. Portanto, há mais lobos, portanto, a norte do Rio Douro, a sul do Rio Douro há alcateias muito dispersas. Nós já dissemos isso aqui em várias ocasiões. Muitas Mas, armadilhas para os apanhar. armadilhas, envenenamentos, continua a haver essa guerra complicadíssima entre, portanto, os produtores de gado, que naturalmente, enfim, o lobo, à falta de presas, olha, o corso que vimos é uma presa preferencial do lobo, à falta de presas, pois naturalmente vira-se para os animais domésticos. E esse problema continua, mesmo com os programas de cão de gado, enfim, tudo isso. Mas, portanto, o macho portanto, são muito eles. O macho alfa, como já aqui falamos, Sim, já contámos a história. e a fêmea alfa, não é? Só eles podem na alcateia, portanto, reproduzir. Portanto, são muito sociáveis, tomam conta das crias órfãs, não é? Olha, E já disseste estamos muito sociáveis, mas entre eles. entre eles, naturalmente. Não connosco. Não é connosco, não. Mas connosco têm medo. Têm Pois, é medo, isso, quer dizer, pois. têm Foi medo, isso que não é? dissemos também quando falámos. É difícil de avistar um lobo. Ora, a Mas, no cabra entanto, monteja- tem sempre a má fama de ser o lobo Tem, mau. infelizmente, não é? mas temos de acabar com essa história do capuchinho vermelho. É, e que do isso lobo a pior, mau, a não pior é? história do mundo. A pior história do mundo. Ora, a cabra Agora. montesa, a belíssima cabra montesa, esta são imagens que eu fui recuperar uma reportagem que fiz, uma média reportagem sobre a cabra montesa, imagens do Júlio Marques. Sobe a todo lado. Ela sobe até onde pode. Elas têm quase que sapatos de borracha para andar. Não, estou a brincar. Nestas escarpas extraordinárias, nestas zonas mais pedregosas do Gerês, naturalmente, mas, portanto, ela tinha desaparecido, como já aqui uma vez mencionamos, em 1892, por excesso de caça, e depois regressa ao Gerês lentamente, não é? Por uma reintrodução que foi feita pelo lado espanhol, mas de uma outra subespécie, portanto, o Ibex ibérico, mas muito semelhante à antiga capra lusitânica, não é? Ora, cá estamos agora a ver o nosso garrano, que toda a gente conhece. O garrano do Gerês, estado semi-selvagem,
é um animal robusto, enfim, muita gente diz que é o pónei do Gerês, porque ele não é muito grande, quer dizer, mas todos eles têm dono, atenção, já aqui também o dissemos. Estes vivem, de facto, em liberdade, em estado de semi-selvagem, mas todos, inclusive, têm microchip e estão a ser estudados os dados genéticos destes animais. Portanto, não se pense que andam ali a vaguear como nos Estados Unidos, aqueles cavalos que andam selvagens. Não, estes são semi-selvagens, é um símbolo muito importante do Gerês. E muito resistentes. E muito resistentes. Eles têm, de facto, patas muito, muito fortes. Não? Têm no fundo, também é uma das raças mais antigas da Europa. De resto, a cabeça musculada e fina, o pescoço musculado, pernas curtas e grossas. Portanto, vagueiam nestas serranias e são, de facto, muito fáceis de avistar. Não é? Um cavalo muito robusto. Já os romanos o tinham como cavalo que nunca visitava os veterinários, curiosamente. Não é? Quer dizer, nunca visitava os veterinários. E, portanto, os garanhões, têm as várias fêmeas, não é? E há aqui, então, essa ideia de um grupo com o macho e as suas várias fêmeas, não é? Continuamos a falar de animais que não socializam muito connosco, não é? Ou o garrano este aproxima-se. aqui mais ou menos, este Se aqui lhe dermos alguma coisa pode para permitir comer, alguma aproximação. Sim, este pode permitir. Os outros são selvagens, estes são, enfim, semi-selvagens que têm dono, portanto, como eu Deixa-me disse... perguntar-te, e domá-los? Domá-los, sim, portanto... Também é possível domá-los? Com certeza que sim. É possível montar um garrano? Antigamente eram usados para trabalhos domésticos, para porque eram transporte, são mais possantes, não é? mais possantes, não é? Eram animal usados para possante. esse tipo de trabalhos e, portanto, é uma imagem muito bonita em algumas serranias do Gerês, o nosso garrano. Já estamos com o ouriço. O ouriço cacheiro, as imagens aqui do Manel Salcelas. O ouriço cacheiro, pois, naturalmente, que é um mamífero coberto de espinhos e pode ter, tal como os nossos... Eles crescem como os nossos cabelos, não como os meus, como os teus, como os da Sónia, mas crescem ao longo da vida, não é? E podem ter 6.000 espinhos, não é? O ouriço cacheiro, que vive em muitas outras localidades, mas também vive no Gerês. Portanto, ele é Estes inofensivo. espinhos é apenas para se defender? É para se defender, portanto, como sabes e como as pessoas Eles sabem, fecham-se, não é? fecham-se numa bolinha e as raposas não lhes tocam, enfim, os cães asilvestrados também não lhes tocam. Mas É não têm solitário. predadores? Mesmo assim? Nesse aspecto é difícil, porque É mais fechando, difícil, não é? fechando, Portanto, eles não é? protegem-se Os bem. predadores são outras coisas, são, por exemplo, enfim, quando... Os automóveis, quando se os passam por cima automóveis nas nos estradas. atropelamentos, por exemplo, os pesticidas, os herbicidas, que eles também são habitantes dos nossos jardins Sim, sim, e são na muito cidade úteis e- porque evitam pragas, não é? Portanto, é um corpo de 20 a 30 centímetros, nariz afilado, portanto, toda a gente conhece o ouriço cacheiro, mas, portanto, quando o avistarem, pois, se estiverem no quintal... Olha, falaste na raposa, ela também existe? Existe, com certeza que sim, com certeza não podia aqui reunir os 30, sei. mas sim, existe, com falaste da certeza que raposa, sim. por isso é que perguntei. Existe, sim, senhor. Portanto, eles hibernam, curiosamente, portanto, de outubro a abril, 6 meses, e naturalmente aproveitam as reservas de gordura, são poligâmicos, 35 dias de gestação, só para dar aqui uns dados mais genéricos, vivem 2 a 3 anos e têm, de facto, este ouriço europeu, ouriço cacheiro europeu, uma ampla distribuição. Não estão ameaçados? Não estão ameaçados de todo, de todo. Também com estes espinhos é natural que não estejam. Florestas, bosques, prados, o ouriço terrestre europeu. E agora a nossa lontra europeia, muito difícil de avistar, é um belíssimo troféu fotográfico, estas imagens feitas por Marcos Mas Prata. porque são poucas? São Não, já elas não raras? são assim muitas, mas são muito esquivas. Pois, é difícil apanhá-las. E são ótimos bioindicadores também. Já temos falado aqui. Sim, O que é que sim, quer dizer sim. bioindicador? Isso. Onde existir o animalzinho, seja ele Quer qual dizer for, que- águas limpas. Portanto, a lontra também vagueia por outros rios, do Montezinho, do Parque Nacional da Peneda Gerês também, rios e riachos. Portanto, Aqui embaixo na pateira de Fermentelos também? Pois, se calhar, que sim, elas têm sido avistadas em vários sítios que já há muitos anos não se viam. Curiosamente, ali na Régua, no Pinhão, não se pode confundir, atenção, com a lontra marinha, que é muito maior, já aqui dissemos, e com também um outro animalzinho, que é o visão americano, que aparece por aí mais escurinho, que, enfim, veio da Galiza, das fábricas... Falaste na outra marítima é porque ela também se dá na água salgada, não é? Essa é, a outra marinha, é maior, é do aquário... Vasco da Gama. Vasco da Gama. Bom, e então essas quintas
de produção, enfim, de pele do Vison, e em Espanha eles depois vieram para Portugal. Mas não confundir. Corpo esguio, achatado, olhos pequenos, o narizito, não é? Portanto, tem as membranas interdigitais, no fundo, para poderem nadar, orelhas curtas, cauda comprida, que serve de leme, e, portanto, depois, quando reproduzem, depois podem ter 3 a 4 crias. Um animalzinho Resistem muito quando estão sim, dentro d'água? Sim, podem estar Submersas, não é? Durante algum tempo. Depois, é interessante também dizer, 5 minutos debaixo d'água. Estás a perguntar, eu estou-te a responder. Tem 36 dentes, portanto, gostam muito de peixe, e podem nadar a 12 km por hora debaixo d'água. É verdade, é verdade. Portanto, ora bem, vamos terminar aqui com o nosso lindíssimo esquilo europeu. Não confundir também com o esquilo americano, que foi introduzido. Já contamos aqui essa história, mas que recuperamos, porque é um animalzinho extraordinário, muito bonito. É o único roedor arborícola da nossa fauna. Ele é um roedor, como os ratos. Este é o único arborícola. Olha, e também é muito rápido, também se esquiva. Muitíssimo rápido, sim. muitíssimo rápido. Inclusive, estas imagens também de Marcos Prata, que ele fez, mas isto para captar assim uma coisa é preciso ter muitas horas. Muita paciência. Muita paciência. 20 a 30 centímetros, depois eles no inverno têm aquela cauda que nós conhecemos, que serve de cobertor, serve mesmo, para os aquecer. Eles, curiosamente, também tinham desaparecido de Portugal no século XVI, devido ao corte de muita da nossa floresta para a construção naval, por exemplo, para descobrimentos, e timidamente, em 1980 e 1990, regressa, vindo da Galiza, precisamente, ao Jerez e há mais esquilos no norte de Portugal, e portanto não se sabe exatamente quantos haverá, mas já há um número considerável destes esquilinhos vermelhos. É tímido, não é sociável, depois também dizer que ele... Principais predadores? Pois aqui, não terá muitos, não terá muitos. Não tem muita xixa para comer, é isso? Não é isso, quer dizer, não é fácil de apanhar. É mais isso. Ele corre mais rápido. Esconde-se facilmente. Corre mais rápido que os outros. E depois, é claro, às vezes enterra lá umas bolotas, umas coisas e tal, depois não esquece onde é que as enterrou, não é? E também aí é um ótimo jardineiro. Estas imagens e associando aos incêndios em todo o país, ficamos com a ideia de que muitas destas coisas de não nos lembrarmos deles quando ocorrem os incêndios. É natural que os animais selvagens, é natural que sim, obviamente, com os seres humanos, com a vida das pessoas, com a casa das pessoas, mas há esta vertente, esta flora e esta fauna, não é? Portanto, uma fauna associada à flora que deixa de existir, na verdade, e, portanto, os animais terão de dispersar e perdem o seu habitat natural. Enfim, às vezes encontram-se imagens disso. Eu lembro-me, por exemplo, daqueles terríveis incêndios na Austrália, aquelas imagens do koala. Eu lembro muito bem sempre dessas imagens dos koalas queimados. Aterradoras, não é? Aterradoras. E pronto, e fizemos esta viagem muito obrigada selvagem pelo Parque Nacional da Peneda Gerês, uma vez que hoje andamos aqui com as concertinas, com a Peneda Gerês. Até as meninas do Soares. É verdade, do Soares, exatamente. Então, um abraço. Obrigada, muito obrigado. até para a semana. Muito obrigado. Vamos ter coisa bela.